Olá, boa noite, pacientes e amigos. Aqui é a Isabel, psicóloga, justamente para falar de um tema que foi campeão esse ano, já começando em janeiro. O tema mais pedido foi depressão. Assim como a gente está vivendo, não é uma epidemia, já é uma pandemia de coronavírus, né? Digamos, foi abafado pelo carnaval, porque existe um motivo financeiro muito grande, o coronavírus, né? Mas já estavam com índices muito grandes de contaminação, só que não era abafado por causa do carnaval. Não convém para turismo justamente falar sobre isso, como também não convém para muita gente falar sobre depressão, que é justamente a patologia que hoje em dia mais mata e mais faz pessoas terrivelmente refém da sua própria situação. Bom, os sintomas da pessoa deprimida. Aqui eu vou falar em sintomas em gerais. O deprimido não é aquela pessoa que você pensa que está só deprê, triste, porque, digamos assim, a palavra deprê virou uma situação na qual todo mundo acha, tá deprê. Não, depressão é muito mais sério do que vocês imaginam. Tem uma depressão que está cada vez mais em alta, a depressão que a pessoa é feliz, ela simula a felicidade dentro do trabalho, é maravilhoso, mas ela sofre por estar deprimida por dentro. Gente, isso é grave. E assim, uma vez registrado um episódio de depressão, consecutivamente vai ter o segundo. Depois do segundo, terceiro e quarto, são cada vez mais reincidivas, uma atrás da outra. Depressão, existe tratamento, existe cuidado, o tratamento é sim medicamentoso em certa parte, até vou falar o porquê. Hoje até muitos médicos não querem nem fazer o tratamento medicamentoso, porque está existindo, digamos, uma resistência do cérebro a certos tipos de psicotrópicos. Por quê? Porque cada pessoa de repente tem um desgosto com o namorado, tem um desgosto com fulano de tal, já toma um Rivotril, já toma um calmante, já toma isso. O que está acontecendo? O cérebro está criando uma espécie de resistência a medicamentos. Isso é grave. É que nem que nem a gente tem uma bactéria, a gente só toma aquele tipo de antibiótico, o nosso organismo produz uma resistência ao antibiótico até não fazer mais efeito. Hoje em dia, os psiquiatras estão pedindo até um mapeamento cerebral. Por que isso é importante? Porque temos depressões aliadas à depressão mental, tá? Que é feita pelo lobo parietal, que é esse lado aqui do cérebro, onde é a cognição, o pensamento que fica deturpado. A pessoa não consegue produzir pensamentos positivos. Então, tem muita gente que às vezes querendo ajudar fala, dar esse conselho. Olha, você vai ficar bem, pensa positivo. Isso não existe para pessoa que tem depressão. Por quê? Porque é uma doença e como doença precisa ser tratada como doença. Você não pode negligenciar porque é uma doença de origem mental. Além de mental, a depressão também está sendo física. O esgotamento físico e alguns tipos de estresse estão causando depressões físicas, onde a pessoa perde o tesão por viver. Gente, isso é grave. Então não tem vontade de levantar da cama. Eles perdem o tesão. Que sentido tem minha vida agora? Não tem sentido. E sofrem do vazio existencial decorrente de quê? De aquela pressão que você tem que ser feliz, que você tem que fazer, que você tem que atingir tal coisa, você tem que fazer faculdade, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que... Aquilo que a sociedade está exigindo das pessoas fazem elas adoecerem. E se a gente tem já um predisponente genético, porque a genética está aí, não podemos descartar a questão biológica da situação, quer dizer que a genética existe, tá? Tanto que o cromossomos, eu me informei direitinho, fui até a faculdade, me instruí melhor para falar sobre genética. É o cromossomos número 3p2526, que já vem, se a gente tem uma história de vida pregressa de uma família, onde pai e mãe, ou mãe principalmente, que é a que transmite a depressão, tem um fator genético,
você é um grande propenso a desenvolver a patologia. Grande propenso, mas mais do que propenso. Você tem que ter extremo cuidado ao lidar. Porque as pessoas ficam pensando que a pessoa fica deprimida porque viveu um trauma, porque não foi feliz no casamento, porque não foi feliz com o namorado, porque não foi feliz no emprego. E não é. A pessoa já nasce com essa patologia. É desencadeada por certos gatilhos, o papel do ambiente faz parte. Mas é uma pessoa que a gente tem que parar de ter estigma de procurar um psicólogo. Hoje em dia é necessário o tratamento coadjuvante. Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo tratam a depressão de maneira como equipe multidisciplinar, até aliando também a questão de um treinador físico. Por quê? Porque a gente para de produzir o quê? Serotonina, adrenalina, hormônios que são... Eu não quero explicar a anatomia do cérebro aí, mas eu quero que vocês entendam que nessa parte eu entendo muito. Me destacava muito na época da faculdade, justamente pela neuroanatomia. Então, meu trabalho específico tem sido em torno da depressão. É um trabalho que eu tenho lutado porque está crescendo mais. Só para ter ideia, eu quero que vocês mais ou menos entendam aqui a quantidade de gente. São 480 milhões por ano. A depressão vai ser a doença incapacitante até 2030. Então, está crescendo de maneira exorbitante, trazendo sequelas graves, tanto para o empregador quanto para o trabalhador também, porque ela incapacita, não somente mentalmente, fisicamente também existem transtornos. Gente, o que pode gerar uma depressão? Além do fator genético, vamos falar, doenças geram depressão. Pessoas que têm pressão alta e não se controlam, não procuram um cardiologista, tem essa pressão alta, toma um remédio de qualquer jeito, pede remédio emprestado, pede remédio para fulano, pede receita para o médico, sem passar por uma avaliação. São pessoas propensas à depressão? São pessoas propensas à depressão. Então, tudo tem um gatilho, tem que ser estudado o paciente como um indivíduo solo, sozinho, porque é importante que vocês percebam que não existe um diagnóstico perfeito que está escrito aqui, ele tem esse sintoma, esse está com depressão. Para fazer um diagnóstico diferencial, é necessário que você perceba a importância do como tem sido a história de vida pregressa dessa pessoa. Cada pessoa representa uma história diferente de vida. Então, a gente não pode analisar por certos sintomas. A ciência biológica ela é bem exata. A ciência física ela determina para você os conceitos que devem ter seguidos hierarquicamente. Primeiro vem esse sintoma, depois vem isso, aquilo, outro. Mas apresenta-se na psicologia e na psiquiatria, os sintomas são variados e existem milhares de depressões. Todas elas podem ser desencadeadas por um distúrbio de ansiedade? Sim, na grande maioria é desencadeada por distúrbios de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada são as primeiras causadoras, tá? Síndrome do pânico também são causadoras de depressão. Pessoas com dores crônicas, como fibromialgia, também são causadores de depressão. Pessoas que sofrem uma doença como diabetes também são causadoras de depressão. Então, a gente não pode tirar a questão orgânica. Cada indivíduo representa uma análise para a gente poder diagnosticar a depressão. A depressão não está aliada simplesmente à perda de um ente querido, ou à perda de um relacionamento, à perda de um casamento, ou simplesmente porque você não está bem de vida. Tem a ver com a história de vida pregressa de cada ser humano. Então, o diagnóstico é feito de maneira diferencial. Não é apenas um conjunto de sintomas. Ela pode dar fome em excesso, como ela também pode dar total inapetência por completo. O indivíduo perde a fome por inteiro. Ela pode dar ausência de sono, insônia? Sim, ela pode dar muita insônia. Como também pode dar hipersonia, que é a quantidade de sono excessivo. Eu falo que a depressão, hoje em dia, a depressão física é a pior por esgotamento mental. Por quê? Porque é muita coisa, muita informação, muita pressão. Sempre houve, mas prestem bem atenção no que eu vou dizer. Socialmente, nunca foi tão aceito a bebida alcoólica como fuga, tá? Então, eu tenho algum desgosto,
eu vou abrir uma cervejinha. Eu tenho alguma coisa, eu vou abrir um vinho. Eu tenho alguma coisa, eu vou tomar um uísque. Gente, isso é real. A pessoa não fica alcoólatra, ela vira alcoólatra por algum vazio existencial, alguma depressão que já está instalada no ser humano. Ele socialmente sempre deu a desculpa do álcool como depressão, tá? É essa a verdade. Hoje as pessoas estão simplesmente socialmente aceitável com um copo de bebida na mão. Por quê? Porque é mais aceitável. É politicamente correto ficar bêbado, cair no chão, e vem depois aquela crise de abstinência. A gente fala assim, não é abstinência, aquela crise de, digamos assim, a pessoa ficou, caiu no chão, bebeu até cair, e o que acontece depois? Vem uma profunda crise de tristeza. Não tem pessoas que choram constantemente depois que bebem? Não é à toa. Existe sim grandes sentimentos guardados dentro do coração que ela não consegue expor para ninguém. O papel do psicólogo é trabalhar. Não adianta você se dopar de medicação sem fazer terapia. Não vai funcionar. A depressão tem cura? Não, não tem cura, gente. Tem tratamento. Assim como o diabético precisa de insulina e medicação, a depressão precisa de medicamento e tratamento psicoterápico. Não temos como desassociar uma coisa da outra. Até tratamento nutricional. Como eu disse para vocês, o mapeamento cerebral tem se feito, muitos pelos psiquiatras têm pedido esse exame. Por quê? Porque há dois tipos de depressões. A que mais está causando graves sequelas é a depressão física, onde a pessoa perde o tesão, não o tesão sexual, o tesão pela vida, o tesão pelo sol, o tesão por viver. Ela se encerra, se fecha no seu mundinho pequenininho e de lá não quer falar, não ter contato com ninguém, não quer conversar, não quer ter vida social porque ela é o próprio vazio. E normalmente ela costuma culpar seus relacionamentos a sua depressão. E não tem nada a ver. É uma doença que tem que ser tratada pela raiz. Não adianta você tomar um anestésico, que é o psicotrópico, sem tratar a raiz. A raiz onde está? A raiz está na emoção. A raiz está no pensamento, porque a pessoa que tem depressão, ela não produz pensamento positivo. Não adianta você falar, faz um esforço, você vai conseguir. Isso é mentira. Você está jogando com uma mentira. A pessoa não consegue, dentro dos seus neurônios, produzir pensamentos positivos, pensamentos que agreguem, que somem. Ela simplesmente vê o mundo cinza. É assim que ela vê. Nada para ela tem sentido. Nem família, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem vida social, nem nada. Então, quando elas saem para beber, para se esconder e para fugir. Ou elas saem para dormir ou ficam com insônia a noite inteira. Gente, uma noite de sono boa equivale a 8 horas e 6 horas direto. Se você tem alguma desqualificação nesse horário de sono, você precisa procurar um médico. Eu não posso descortar a questão médica dessa situação. O psicólogo não é um conselheiro, o psicólogo é um técnico que trabalha com doenças seríssimas. Hoje em dia eu vejo psicanalista, psicólogo falando que lê pelo tarô, que faz isso, que faz aquilo. Gente, charlatanismo vai ser charlatanismo em qualquer lugar desse mundo. O trabalho psicoterapêutico, você não leva um mês para você se formar psicólogo, você leva 5 anos, mais 2 talvez de especialização, mais 1 de mestrado, mais 3 de doutorado. Soma quanto que isso vale. Você pensa que a gente estuda só filosofia? Engano seu, filosofia só faz parte de algum currículo. O nosso trabalho também é químico, é físico, é fisiológico. A gente tem que entender como é que trabalha o corpo. Um exemplo bem comum. O hipertireoidismo pode desencadear uma depressão. Então, as doenças estão associadas sempre a um fator psicológico. E o fator psicológico também pode ocasionar uma doença grave como câncer, tá? O câncer mais comum é o câncer de colo de útero, câncer de mama. Por quê? Porque a gente vai estudar a vida pregressa da pessoa, ela tem
muito mais sofrimentos do que vida imprópria. Isso significa que ela é imune? Não, isso significa que ela é forte, forte demais para aguentar as coisas em pé e ainda se manter numa situação sorridente. Vamos dar o exemplo comum do Jim Carrey, né? Que quando ele assumiu que ele teve depressão, ele ajudou muita gente, porque ele era uma pessoa extraordinária, vivia de bem com a vida, mas de bem por fora. Por dentro ele sofria de maneira grande, o sofrimento era muito grande. Ele só conseguiu ajuda com a psicoterapia. Quando ele se conscientizou que ele precisava de ajuda, porque ele não tinha relacionamento familiar, não tinha relacionamento conjugal, ele não tinha relacionamento mais com família nenhuma. Porque a pessoa vive como se fosse morta. Eu fiz uma postagem, mas é bem assim que é a depressão. Você vê mais pessoas mortas em vida do que elas enterradas nos túmulos. Quantas pessoas vivem? E é fácil de descobrir. O olhar, a conversa, sempre está fora do ar. Parece que você conversa com a pessoa, ela está completamente longe e alheia. E não é somente a medicação, isso faz parte da depressão. Lembre-se, um surto de depressão leva o paciente à cama, ele não tem asseio. Esse é um dos tipos de depressão grave. Existem depressões que a gente fala assim, antigamente se chamava ela de depressão maníaca depressiva. Hoje ela é só chamada bipolar, tá? Mas é depressão. Porque ele tem picos de altos e baixos. Isso tem que ser tratado com sais de lítio. Um exemplo, tá? Na pessoa, quando melhora, ela entra em estado eufórico. Eu sou mais, eu sou aquele, eu sou a que faz, eu sou diretor, eu sou gerente, eu sou... E depois ela cai em profunda depressão. Fica oscilando entre uns e baixos. Tem vários tipos de depressão bipolar. Vocês não fazem ideia a quantidade de depressão que existe. A quantidade de CIDs para esse tipo de patologia. A gente é proibido de pôr CIDs. Isso vale tanto para seguro-saúde quanto para convênio. Eu acho um absurdo as pessoas que querem trabalhar psicoterapia por convênio porque sucateiam a saúde, tá? Infelizmente, hoje todos os profissionais fazem pacote para todo mundo ter acesso. Como eu disse, aqui no Bosque Maia, em Guarulhos, também tem um posto de atendimento de graça, porque a gente trabalha para a melhoria do ser humano, tá? O ser humano como se, porque está adoecendo. Assim como vocês veem o coronavírus, vocês não imaginam quantas pessoas morrem por depressão aqui no Brasil. A estatística chega a dá pena mesmo. Muitas pessoas sofrendo caladas, em vez de procurarem ajuda de um profissional. Gente, não é da noite pro dia que o psicólogo resolve, tá? Não é como tomar um remédio, um anestésico e voltar para casa, eu tô ótima, eu tô maravilhosa. O medicamento, olha, cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no Brasil. A cada 40 segundos, por depressão. E tem outro dado aqui, muito interessante, que fala também, né? Quando você vê uma pessoa assim, muita gente fala assim, ninguém quer ficar do lado de uma pessoa deprimida, porque uma pessoa deprimida nunca tá bem de vida, sempre tá triste. E as pessoas querem ficar, eu quero ficar de gente alto astral, depressão não quero nada saber. Mas nessa hora que você precisa realmente ser empático e perceber quando seu amigo ou seu parente precisa de auxílio e se recorrer, levá-lo à situação de tratamento. Além das disfunções cognitivas, né, existe a culpa, o ressentimento interno e a desvalorização. A pessoa desvaloriza seu trabalho, desvaloriza sua família, desvaloriza sua parceira, desvaloriza seu parceiro, desvaloriza tudo, porque a felicidade que ele procura não existe por causa de uma doença que ele não é capaz de entender que ele tem. Existe uma negação à depressão, uma negação a essa doença muito grande. E que incapacita, não é preconceito não, gente. Ela incapacita as pessoas perceberem que precisam de ajuda. Ajuda profissional. E assim, é um estigma tão grande. Antigamente, então, as pessoas entravam na bebida. Ai, fulano me deixou. Vai lá, bebe. Bebe. Fuma droga, enche o nariz de pó, fuma crack e tá tudo bem. Por quê? Porque é drogado, não é. Porque é alcoólatra, e não é.
A base disso, o começo, a raiz do problema se chama-se depressão. Em maioria das vezes, em quase 97%, é depressão. Então, se você acha bonito um copo de cerveja, quando alguém posta um copo de cerveja do lado, o tempo inteiro tem que estar feliz, tempo inteiro, a pessoa não consegue sair para dançar ou pular o carnaval com um copo de cerveja na mão. Isso não é normal, isso não é vida. A gente nasce por si só alegres, felizes, a gente não precisa de estímulos que fazem a gente relaxar. Isso é mentira. Você consegue relaxar, você consegue fazer atividade física, isso é muito importante. Nós temos uma vida que fez com que a gente ficasse sedentários perante tudo, perante controle remoto, perante levantar, perante fazer as coisas, é apartamento fechado, é elevador, não se anda mais em escada, poucas pessoas vivem em casas, vamos falar assim, cada um isolado no seu ambiente, cada um mais fechado que o outro. Você não conhece seu vizinho da frente, às vezes nem de baixo, nem de cima, porque a vida faz isso. O que eu quero dizer para vocês, prestem bem atenção nos sintomas. Esses são os sintomas gerais. Não significa que possa ter outro sintoma que não seja depressão. Solidão, a pessoa se isola. Isolamento social por completo. Pode ir trabalhar, mas volta para casa, se fecha e fica lá. Assiste televisão o dia inteiro, ou dorme o dia inteiro, ou não dorme absolutamente nada. Sentimento de vazio, um vazio existencial muito grande. Perde higiene pessoal, sim, a pessoa nem toma mais banho, não tem coragem de sair da cama, chora o dia inteiro. Dificuldade de concentração, é claro que faz com que a cognição não exista, porque atinge esse lobo, que é o lobo temporal. Ele responde pela cognição e pela elaboração de pensamentos bons, tá? A pessoa só consegue elaborar pensamento ruim. Vontade de morrer. A pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor existencial que existe dentro dela, porque não existe culpa em nada. Ela tenta associar uma culpa em alguém, ela tenta associar uma culpa em outras pessoas, uma culpa na vida que teve, mas a doença está nela, não nos outros. Vontade de se matar, suicídio. Tá? Então é grave, a depressão leva ao suicídio, sim. Conforme vai passando uma crise, e a pessoa vai negando a medicação, porque ela diz, já tô bem, não preciso tomar mais, eu tô ótimo, vai ter uma recidiva. Mesmo tomando medicação, você também corre risco de ter recidiva. É um tratamento que você faz, às vezes, para a vida inteira. Assim como o diabético toma insulina pela vida inteira. Pessoas que estão bem próximas não sabem o que fazer. Quando um da família adoece o contexto geral da família. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. As pessoas adoecem porque não sabem de que jeito ajudar, não sabem que jeito vai fazer. Às vezes a pessoa é maltratada dentro da família. Não o paciente que tem depressão. O paciente que tem depressão maltrata quem está dentro da família. E se sente vítima, porque ele tem um vazio existencial. E isso precisa ser tratado. A tristeza é constante. O choro é contínuo. E não existe solução. Por mais que você deixe conselhos, não dá. Uma das coisas que você não deve fazer, não quero passar mais de 40 minutos nessa live para não ficar cansativo. Felicidade é uma escolha. Você fala isso para a pessoa, ela não vai entender. Porque o cérebro, a cognição, não produz esse pensamento. Tem pessoas com problemas piores. A pessoa não consegue entender porque não produz isso no pensamento. Você já tentou mudar? A pessoa não consegue nem sair da cama. Às vezes nem pensar em mudar, ela tem. Você que tem que se ajudar. A pessoa não consegue se ajudar porque não pensa em se ajudar. Ela acha que são os outros o problema, não ela. É só uma fase. É uma das coisas que também os amigos falam, os parentes falam, acabam justamente piorando a situação. Nada melhor do que você recorrer a uma psicoterapia para esse paciente e uma psicoterapia de família, porque a família adoece. Um componente da família com depressão adoece todinho o restante. Filhos, primos, irmãos, sogros, sogras, mães, pais adoecem. Então é necessário uma psicoterapia familiar para saber lidar com essa posição.
Hoje em dia, a depressão ela é mais evidente por causa das redes sociais e por causa que socialmente, como eu falei para vocês, a bebida é mais aceitável para a sociedade, tá ok? Mas não deixa de ser depressão. Pessoas que bebem continuamente, uma coisa que um paciente de depressão não deve fazer nunca mais é beber. Porque aí ele vai continuar com a fuga. Ele não vai tratar a raiz. Ele vai continuar bebendo, achando que isso traz aquela felicidade, traz aquele relaxamento. Depois ele cai em profunda crise existencial. A ressaca nada mais é do que aquela crise existencial, aquela dor no peito de esmagar, gerado por quê? Por uma anestesia que depois o efeito passa. Pessoas estão bem próximas, não sabem o que fazer. A tristeza é constante, claro, as pessoas ficam desesperadas. Recorram à ajuda profissional. Hoje existem psicólogos em todo local do país. Muitos deles fazendo pacotes, menos que uma manicure, gente. Em grande maioria, a depressão atinge 19% a mais mulheres do que homens. Isso não significa que homens não tenham depressão. Muito pelo contrário, é que ainda não existem dados estatísticos que falem que eles utilizam a bebida como socialmente aceitável, tá? Então, o preconceito contra a doença é muito forte. E a negação, quando a pessoa tem depressão, ela nega, ela fala, não preciso mais de remédio, vou largar. É aí que começa a próxima recidiva, porque existe. A pessoa que larga a medicação, larga a terapia, vai ter recidiva sim. Você precisa estar sendo monitorado por profissionais capacitados para isso. Eu trabalho muito com depressão. Eu trabalho pessoas adultas e adolescentes. Crianças com depressão existe? Existe sim, mas eu encaminho para o profissional capacitado em crianças. O código de ética me permite fazer isso. Ter o direcionamento para um profissional capacitado para crianças, porque também tem depressão em crianças. E existe suicídios em crianças. Não é o mundo do mimimi como todo mundo imagina. Antigamente existia sim os bullying, mas digamos assim, a educação era outra. Hoje os pais delegam tudo para a escola. Como que você vai poder monitorar seu filho se você não sabe nem o que está acontecendo com ele? Você chega de noite, liga a televisão, liga o celular, você não quer saber do problema do seu filho? Como você vai monitorar isso? Se você está querendo saber da novela, você está querendo saber do Big Brother, isso é muito difícil. Ter filho significa estar monitorando como é que está a saúde dessas crianças. E claro que o psicólogo vai fazer o quê? Psicólogo infantil vai chamar os pais. Com certeza. Porque precisa de diagnóstico e se consegue através dos pais. É fácil diagnosticar. É só você olhar o casal. Aí você diagnostica realmente quem tem problema. Normalmente é porque um dos cônjuges apresenta o problema. E nega o tempo inteiro, se nega a tudo. Bom, tristeza é diferente de depressão. Eu posso ficar triste por uma situação que eu vivi, ou fiquei desempregado, ou eu fui demitido. Então dá uma sensação de tristeza. Vai passar uma semana, duas, mas se isso perdurar, de 2, 3 semanas, é mais ou menos a gente a faixa que a gente atinge o nível. Quando passar para a terceira, quarta semana, já é depressão. Então tem todo um processo que você precisa estar alerta para isso não acontecer. Todos estamos imunes. Qualquer um. Nosso telhado é de vidro. Como eu vou saber se eu não posso ter diabetes quando envelhecer, se minha mãe tem? Eu tenho uma propensão genética. Eu tenho que cuidar mais da saúde, mais disso, porque eu sei que eu tenho uma propensão genética. E a genética sempre é favorecida pela mãe, isso é ciência. A gente transmite as coisas boas e as coisas ruins também geneticamente. Isso é ciência, está comprovado. Se você tem uma história de vida pregressa, onde sua mãe teve depressão, onde sua mãe teve coisas graves, você tem que cuidar em dobro a sua saúde. Isso faz parte do seu trabalho com você. E bom, o ser humano teme aquilo que ele desconhece. Então, por isso que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a depressão, porque não conhecem o que significa. Como doença. Essa doença é tratável. Existe depressão na adolescência, existe depressão na idade adulta, quando o adolescente se torna adulto também, ele vai lidar com outras dificuldades. Se a pessoa tem uma propensão genética, o negócio vai ficar pior.
Existe depressão na menopausa, gente, irritabilidade que causa o tempo inteiro depressão. Precisa ser tratado. Menopausa também precisa. Andropausa, o homem costuma ter também uma queda hormonal. A queda da testosterona também produz depressão. Gente, nós somos guiados por hormônios. A gente não é só pensamentos. Dentro da gente tem uma espécie de circulação sanguínea que manda para o cérebro e a gente é guiado por hormônios. A gente tem hormônios da TPM, hormônios de amamentação, hormônio pós-parto, também existe uma depressão. Por quê? Porque o corpo passa por transformações hormonais e precisa de orientação e tratamento médico, sim. Quantas mulheres não fizeram tratamento de depressão pós-parto? Tem mulheres que não conseguem nem ver o bebê por perto. Tem mulheres que sofrem com ansiedade de ver o bebê chorando, já entrega para outra pessoa. Gente, vocês têm que prestar observar seu parceiro. Se ele está sozinho perante a situação, se precisa de colaboração, é necessário, é intervenção. As pessoas negligenciam muito a questão da doença ser mental e emocional. Além de emocional, ela também é física. Ela causa transtorno. Se o intestino não vai bem na pessoa que tem depressão, ela não vai assimilar a medicação. Por quê? Porque vai embora todo com diarreia e vômito, porque são outro sintoma. Quando a pessoa nega que tem depressão, ela fala que está com virose, tá? É comum isso. E o médico vai no hospital, a pessoa volta, mas o médico diz que eu não tenho nada, é virose. Volta outra vez com diarreia e vômito, ele acha que é virose, ele não aceita que é depressão. Até que o médico fala, você precisa passar no psiquiatra. Você precisa tratar, isso é depressão. Existem vários sintomas que definem depressão, e sintomas orgânicos. Além de taquicardia, sensação de nó no pescoço, vontade de chorar, vontade de desaparecer, tem um monte de coisas que podem estar associadas à depressão. É necessário pedir ajuda profissional. Tenha humildade e capacidade de ter inteligência emocional e falar assim, eu tô sofrendo com essa doença, por que eu vou sofrer mais se eu posso estar melhor? Procure ajuda profissional. A depressão, ela tem tratamento. Cura depende de você mesmo. Do como você vai seguir esse tratamento. Pode demorar, como eu falo para vocês, uma medicação psicotrópica até chegar ao cérebro. Todo mundo sente só os efeitos colaterais. Ai, eu fico com a boca seca. Um dos efeitos colaterais é essa. A pessoa fica com a boca seca, tem muita sede. Inibe o libido, sim. Inibe a desejo sexual. Inibe o desejo pela vida, tá? É normal. O desejo sexual não tem o que fazer. Você tem que ter essa capacidade de poder entender que você está passando por transtornos que podem ser tratados, que podem evoluir para melhor, que você pode ter uma condição de vida boa apesar de sofrer de depressão. Eu posso ter uma condição de vida boa apesar de sofrer de diabetes. Eu posso ter, a gente tem que ter até uma orientação nutricional. O nutricionista também vai dar alimentações que propiciam a você produzir serotonina também, a você produzir esse prazer. É que nós estamos o tempo inteiro querendo viver prazer e mais prazer. Acabou o carnaval, acabou o prazer. Eu tenho quanta necessidade a gente tem de produzir prazer e alegria o tempo inteiro. Você não pode ser alegre sem ter se estar no carnaval. Você não pode ser feliz estando com a sua família. Qual é a necessidade de estar o tempo inteiro alegre e feliz? As pessoas passam por dificuldades. E por que não encarar a depressão como uma doença? Tratar e conviver com ela, nem que seja para o resto da vida, mas saber lidar com ela. Para evitar as crises recidivas, só com psicoterapia, tratamento medicamentoso com o psiquiatra e muitas vezes nutricionista e um personal adequado que trabalhe bem a questão de produção de serotonina. Investigue isso para você. Eu sei que muitas pessoas não têm condições, por isso que eu falei, tem psicólogos, porque a gente atua também quando existe pandemias, porque a depressão se tornou uma pandemia. Não é que a gente se contamine. Vamos pensar numa fila de banco, outro dia postei assim. Você viu? Tem só um caixa. Aí outra fala, pois é, o pensamento de se queixar, ele é contaminante para o ser humano. Ele contamina.
Então a pessoa só está se queixando, não é velhice não. Quando você vai ver, você é jovem, você também está se queixando. Olha, ele furou fila. Olha, ele fez isso. Olha, ele fez aquilo. Parece que a raiva tem esse poder dentro do ser humano. E não percebe que isso contamina. É como se fosse... Você já viu gente que abre a boca? Daqui a pouco tá abrindo todo mundo? Justamente, é uma atitude, um comportamento que contamina. É assim que tá os seres humanos. Virou pandemia por quê? Porque as pessoas estão contaminando esse vazio existencial, esse isolamento total e culpando as famílias por isso. Procure ajuda profissional. Você pode conviver muito bem com a depressão. Não vai ser da noite para o dia que o psicólogo vai tirar essa situação. Mas ele vai te orientar e vai estar sempre alerta naquilo que você está fazendo de errado contra você mesmo. Bom, passou dos 35 minutos, fica muito cansativo, eu acho que ninguém quer. Qualquer coisa, olha, eu tenho um Instagram que é @Isabel_psicóloga. Tenho consultório em Guarulhos, que fica na Rua Santo Antônio, número 43, sala 211. Mas somente por inbox, que é na Facebook Isabel Tincopa Psicóloga, que é marcado as consultas. A Facebook marca porque o meu WhatsApp é business, né? Ele sozinho marca e agenda horário. Já tem uma resposta preparada para você agendar seus horários. Trabalhe a questão. Se você não gostar ou ficar longe para você, porque às vezes a gente atinge distâncias grandes. Eu tenho pacientes que vêm da Vila Olímpia, eu tenho pacientes que vêm da Penha, eu tenho pacientes que vêm da Aclimação. Mas assim, porque o pessoal assiste, é informado contra isso. Sigam pessoas que possam te beneficiar, possam agregar para a sua vida. Porque rede social não serve para namorar. Rede social é para a gente dar uma opinião, respeitar a opinião do outro e saber lidar nos seus limites. Espero que vocês tenham gostado. Eu não posso fazer tratamento assim, só posso fazer tratamento online, que vai ser pela WhatsApp e pela videocâmera. Mas para 3 sessões eu preciso de uma presencial. Então, mesmo que você mora em outro estado, você vai ter que vir aqui, porque pelo código de ética a gente precisa de uma sessão presencial para observar como é que o paciente está. E assim, meu paciente ele tem direito até sessões online caso tiver crises de depressão, onde a pessoa entra no subsolo. Aí eu tenho que recomendar voltar a avaliar a psiquiatra, ver se a medicação não está fazendo efeito legal. Mas lembrando, não porque seu psiquiatra te receitou uma medicação que ele vai fazer efeito amanhã. Vai demorar umas 3, 4 semanas para ter uma evolução pequena, de 0 a 10, 2 ou 3 pontos. E assim o seu organismo vai se adaptando e melhorando. O papel do psiquiatra é até reduzir a dosagem, mas não tirá-la por completo, porque sabe que você precisa disso. Quando ele diagnostica, você pode acreditar que você vai precisar a vida inteira. Quando você tem uma recidiva, você vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sucessivamente. Não adianta, se eu sou diabética, parar de tomar insulina. Eu vou ter crises. Entenderam ou não? Que a depressão é uma doença fisiológica, além de psicológica. Espero que vocês tenham conseguido entender, porque meu papel é orientar. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.